feche os seus olhos, volta agora para o seu espírito. Pai, em nome de Jesus, eu oro abençoando cada um dos irmãos aqui e declaro que nós iremos desfrutar de um alimento do céu, iremos crescer em revelação e sabedoria do pleno conhecimento da verdade. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amados, para aqueles que estão nos visitando, nós já estamos falando, teve 2 cultos aí, nós estamos falando a respeito da volta do Senhor Jesus, estamos falando a respeito dos últimos acontecimentos, né, que a Bíblia relata, os últimos dias, falamos a respeito das 70 semanas, né, de Daniel, no qual ele profetizou, e agora nós iremos falar a respeito dos 2 aspectos da volta do Senhor, amém? Pastor, mas é um assunto muito complexo. Realmente é um assunto que requer você meditar nas Escrituras. Mas nós temos no cursão, e no cursão fala a respeito da visão dos vencedores, fala a respeito do reino e da volta. Então, se você ainda não fez o nosso curso de maturidade no Espírito, recomendo que faça. As últimas aulas foram agora, então os irmãos estão com esse assunto fresquinho, quem estava assistindo, né, participando da aula do cursão de CTL. Mas é o seguinte, Deus disse que Jesus viria, que o Messias viria, e o Messias veio. Jesus falou que ele se entregaria à morte, morreria por nós, e ele morreu. Ele falou que iria ressuscitar no 3º dia, e ele ressuscitou. E ele falou que vai voltar. E ele vai voltar. Amém? Só que existem linhas teológicas e que nós respeitamos, amém? Talvez você acredita de outra maneira, há espaço, há margem para isso. O que nós não negociamos é o evangelho da graça de Deus, amém? O que nós não negociamos é que a salvação é por meio de Cristo Jesus. Cristo Jesus não é negociado, amém? Mas visões, né, interpretações bíblicas, baseado em textos, há margem para discussões a respeito da volta do Senhor. O que é certo é que todo mundo crê que Jesus vai voltar, amém? Essa é uma máxima. Agora preste atenção aqui, eu preciso da sua atenção, você não pode conversar, é muita informação que você vai receber aqui agora. Primeira coisa, existem os pré-tribulacionistas. O que é isso? São aqueles que creem que todos os crentes serão arrebatados antes da grande tribulação. O que é essa grande tribulação? Como nós pregamos, né, sobre as 70 semanas do profeta Daniel, no qual ele disse, falta uma semana de anos para se cumprir, faltam 7 anos para se cumprir. E que nós cremos que na metade desses 7 anos, 3 anos e meio, haverá ali uma grande tribulação, né, no qual abrirá ali o 7º selo, e haverá ali tudo aquilo que você lê na Bíblia e você fica de repente aterrorizado, que quando vai ser o dia da ira de Deus sobre a terra, não sobre os filhos, amém? Então tem aqueles que creem que haverá o arrebatamento antes, amém? Tem aqueles que creem que o arrebatamento será depois, que a segunda vinda do Senhor será depois da grande tribulação, e que todos os crentes vai passar pela grande tribulação. Nós não cremos, fala assim, graças a Deus. Nós cremos que o arrebatamento será parcial. Fala assim, o arrebatamento será parcial. Em partes, o que nós cremos? Vou ser bem sucinto para depois entrar aqui na nossa palavra que está aí na sua revista. Nós cremos que os frutos maduros, que os crentes maduros, que os crentes que são como as noivas prudentes, cheias de azeite, que os crentes que multiplicam os talentos que Deus confiou aos filhos, que os crentes que confiam na obra consumada de Cristo e andam pela fé, pela graça mediante a fé,
Esses serão arrebatados. E os demais crentes, os carnais, os crentes imaturos, que ainda estão muito preocupados com as coisas desse mundo, eles irão passar pela essa última semana, no qual nós falamos aqui. Aí você fala, mas eles irão perder a salvação? Não. E eles se tornarão vencedores? Sim. Porque haverá muito calor, muita pressão. Você quer amadurecer um cacho de banana? Pega ela, coloca ela dentro de um saco plástico e amarra. Amadurece rapidamente. Está verdinha, passa um dia, já está amarelinha. Por quê? Porque o calor ali vai amadurecer o processo. Entenda, olha aqui para mim, olha para mim, queridos, conversa com ninguém aí não. É uma grande graça de Deus, é você participar desse momento. Eu creio que nós somos uma igreja que será arrebatada antes, amém? Quem crê, fala assim, amém. Enfim, eu creio que essa visão, essa teologia, nos abençoa, porque nos leva a fazer cada crente um ministro. Vocês viram aqui que não foi nada por um acaso, nem assim, nada por um acaso, para Deus. Porque eu escolhi esse dia, já alguns dias atrás, para orar pelos líderes exploradores, anfitriões que estão nos servindo. Eles estão no caminho, amém? Olha só, mas não é apenas aquele que ocupa um cargo na igreja. Não estou falando disso. Eu estou falando que você tem que ser cheio do azeite. Está lembrado da parábola das noivas nécias e prudentes? Está lembrado? Quando fala de noiva, está falando dos crentes. Quando fala que elas adormeceram, que a Bíblia, quando fala de adormecer, fala de morte. Falando da totalidade dos crentes que morreram. 5 morreram e tinha azeite na botija. E o noivo chegou e elas estavam apercebidas, e tinha azeite na lamparina. A lamparina fala do Espírito. Todas elas não tinham lamparina, só que umas tinham azeite e outras não. Está lembrado da parábola das 10 virgens? O noivo chegou, 5 tinha azeite na lâmpada, e estava tudo bem. O noivo chegou e elas foram com o noivo, mas 5 não tinham azeite, e falaram, vou sair para comprar, só que não deu tempo. O noivo veio. Não é que elas deixaram de ser noivas, elas continuam sendo noivas. Quem é filho de Deus para sempre, amém? Mas você tem que entender algo. Nós precisamos de ter unção. O seu espírito foi feito para ser cheio da unção de Deus, amém? E para ter unção requer você se desgastar em buscar a Deus, sim ou não? Requer talvez você invocar o nome do Senhor durante o seu dia, sim ou não? Separar um momento para você ler a Bíblia, sim ou não? Orar, sim, claro. Ir num culto, numa conferência, fazer uma vigília, para você ser cheio da unção. O Senhor diz para que devemos ficar atentos, vigiando e orando, apercebidos, porque Ele virá na hora que ninguém espera. O arrebatamento vai ser assim. Então, por isso que você tem que ser cheio do Espírito Santo todos os dias. E quando eu falo ser cheio do Espírito Santo, não é cair, não é chorar. Não, é ser cheio da palavra, cheio de vida. Amém? É mais do que as emoções, é ser cheio do Espírito. Amém? Vocês concordam comigo, sim ou não? Então, parte será arrebatada. Você já viu que numa árvore, num pé de manga, sempre tem os primeiros frutos, sim ou não? Que ficam mais maduros. O trigo, que tem um texto bíblico que diz, a respeito do trigo, que o trigo haverá, as primícias ali que serão colhidas do trigo. Porque o trigo, quando ele está pronto, uma parte da lavoura de trigo, quando ela está madura, ela seca, fica amarela e ela se curva. E fica fácil para arrancar. Ela não tem raízes no mundo. Deixa eu te falar algo. Nós precisamos tirar as raízes desse mundo. Porque esse mundo está sendo entesourado para a ira de Deus. Como é que ele vai levar a noiva se a noiva não quer ir encontrar com o noivo?
Vocês estão me entendendo que ele é o noivo? Que a igreja é a noiva? Mas a noiva tem que estar ansiando, desejando pela vinda do noivo. O vencedor, esse que será arrebatado, é esse que tem esse aspecto. Mas só que vai ser muita graça de Deus, porque mesmo aqueles que ficarem, eles irão ser crentes fervorosos, viu? O Timóteo está lendo Apocalipse agora, está curioso, então estão me ensinando. Eles serão crentes fervorosos, sabe por quê? Porque vão ter certeza que está muito próximo a vinda do Senhor. E eles sairão a pregar, sim ou não? Imagina, metade, vamos colocar lá, 20% da humanidade desaparece. 10% desaparece. As primícias. 10% do mundo desaparece. O que acontece com aqueles crentes que sabem que isso é de Deus? É Deus arrebatando, está próximo à vinda dele. O anticristo já está no nosso meio. Eu vou buscar a Deus fervorosamente. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Alguns irão falar que esse arrebatamento foi os ETs que arrebataram, os extraterrestres que vieram aqui e abduziram. Já tem isso em filmes, Você vê que já tem uma história toda preparada. Isso era um vírus, que veio de outro planeta. Sei lá, não sei o que eles vão arrumar. Mas alguma coisa eles vão falar. E vão falar realmente que aquele povo era estranho, que os crentes lá eles eram estranhos. Bem que eu sabia que eles eram um extraterrestre mesmo. E nós realmente somos. A nossa pátria não é esse mundo, e sim as coisas do céu. Amém? Quem crê diz amém. Mas dito isso, olha só, Atos capítulo 1, verso 11. Vamos para a Bíblia agora. Vou ler muitos versículos aqui. Você vai ver que o Senhor, após subir aos céus, estava ali com os discípulos, contemplando, e olha só o que os anjos disseram. Isso aqui é em Atos. Jesus morreu, no terceiro dia ressuscitou e subiu. E ele veio na última reunião dele com os discípulos. Olha o que aconteceu. Atos capítulo 1, verso 9. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estavam eles com os olhos fitos no céu. Enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para a altura? Esse Jesus, que dentre vós foi levado, assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Os discípulos estavam lá, Jesus foi subindo, não foi rapidamente, eles estavam olhando e vendo, foi subindo. Chegou nas nuvens, perdeu a vista, e Jesus passou das nuvens para as regiões celestiais, amém? Onde está o trono de Deus. É uma outra dimensão. A Marvel é um universo. Realmente, se você pegar um foguete, você não vai chegar lá em Deus. Ali é o universo. Mas o universo cabe nas palmas da mão de Deus. Está na palma da mão de Deus. Pra você ter uma noção. O universo ele tem fim. Nós só não sabemos, mas ele tem fim. Deus é que não tem fim. Amém? Mas olha só. Então, ele subiu uma parte visível e uma outra parte invisível. A segunda volta do Senhor Jesus, haverá uma parte invisível que ele vai arrebatar os crentes. Essa parte, ele vai vir nos ares, ninguém vai ver, ele vai estar nos ares, e parte da igreja será arrebatada. Amém? Amém? Depois, no final da grande tribulação, a última semana de Daniel, ele vai vir, e não vai ser como um ladrão, como a Bíblia menciona. Eu vou pegar os textos aqui, que fala que ele virá como um ladrão. O ladrão pega aquilo que é valioso. Mas na segunda vida, propriamente dita, no qual todo olho o verá. Todo olho o verá. E aí vai ser aparente, na hora que ele vir, vai vir com o seu cavalo branco, e vai vir com miríades de anjos, e vai vir com os santos, com nós, com aqueles que foram arrebatados, amém? Virá com o exército dele. Então, como ele subiu, ele vai voltar em 2 etapas. Fala assim, como ele subiu, em 2 etapas, assim ele voltará. Uma parte foi vista, e uma parte não conseguiram ver. E os anjos falaram, assim como ele foi, assim ele vai voltar. Então ele vai voltar
do trono de Deus vai chegar numa parte, nos ares, onde nós não veremos, e irá arrebatar. Vai arrebatar. Esse corpo seu vai se transformar em outro corpo instantaneamente. Não sei se as roupas vão ficar, porque tem um filme que fala que as roupas ficam, né? Se ficar a minha, pode pegar, Antônio. Estou brincando. Você vai junto, né, Antônio? Quer roupa não, né? E aí, uma parte, assim como ele foi, ele vai voltar em 2 etapas. Uma parte será como um ladrão, ninguém vai ver. A Bíblia diz isso, que ele virá como um ladrão. Vigiar e ficar apercebido, né? Mas olha só, e a outra parte é quando ele virá ali, né, na segunda vinda, saindo ali e descendo no Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém, todo mundo verá. Aí tem uma questão teológica, alguns creem que vai ser apenas Israel que vai ver, outros dizem que vai ser o mundo inteiro que vai ver. Como é que vai ser isso? Não sei, mas uma coisa eu sei, a hora que ele aparecer nas nuvens, vai ter um monte de gente filmando e vai passar em todos os celulares dessa terra. Você pode ter certeza. Instantaneamente vai bipar lá um alerta e todo mundo vai falar, eita, chegou. Aqueles que são noiva vão agradecer, falar, uau, glória a Deus, o meu Senhor voltou, o meu noivo chegou. Não terei mais choro nem aflição. Amém. Mas o mundo irá levantar armas. Lá em Armagedon vão levantar raio laser, né? Canhões de raio laser, as armas que eles estão preparando, que eles preparam armas contra extraterrestres, sabia disso? Contra, né, até mesmo meteoros que estão vindo para a Terra, já fizeram um teste, sabia? De lançar foguetes para desviar rotas de asteroides, já fizeram um teste já. Então, com certeza, eles vão levantar. Eu fui no Vale do Armagedon, é um grande vale, onde virá um exército, né, do anticristo ali, né, que vai se levantar contra Jesus. Nós não estaremos aguardando dele ansiosamente. Aliás, nós vamos ser arrebatados, amém? Uma parte da igreja vai estar aguardando ele. Mas sigamos adiante. Então, a primeira parte foi visível, mas a segunda, das nuvens até o trono, ninguém viu. Essa é a parte invisível da sua volta, assim também será. Olha só, no entanto, sabemos que quando ele voltará na segunda vinda, lá em 2 Tessalonicenses diz que antes daquele dia o anticristo vai surgir, e então 3 anos e meio que o Senhor, né, 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio o Senhor vai voltar. Lá em Tessalonicenses diz o seguinte, irmãos, aconteceu o arrebatamento. Que hora que pode acontecer o arrebatamento? Hoje. Porque diz que até quando, né, que a volta dele seria logo após que os gentios parassem de pisar em Jerusalém, parassem de ter a autoridade e o domínio, ele voltaria. O Estado de Israel, até 1948, estava nas mãos dos gentios, estava sendo pisada Jerusalém por gentios. 1967, com a Guerra dos 6 Dias, Israel, né, tomou ali Jerusalém, e não é mais pisado. Tem ali a parte da esplanada do templo, que ainda é pisado, que o domínio é jordaniano. Mas, a qualquer momento ele pode voltar. Ele falou, no dia que Jerusalém deixar de ser dominada por outro povo, está próximo a minha vinda. Então é o que diz as Escrituras. Então o arrebatamento pode acontecer agora. Aconteceu o arrebatamento. A igreja, parte da igreja sobe. Que é o que nós cremos, o arrebatamento parcial. Parte da igreja sobe. O que vocês acham que vai acontecer com o mundo? Vocês viram com a Covid. Eles criaram um governo mundial, sim ou não? Não tinha a OMS, a Organização Mundial de Saúde, que colocaram critérios, determinaram um monte de coisa, sim ou não? O que aconteceu no Brasil, aconteceu em todas as nações. E eles vão criar algo, e alguém vai se levantar. O pastor Luiz crê que o anticristo já está no nosso meio. Não aqui nesse recinto, em algum lugar do mundo. Com certeza esse líder, ele vai reunir as nações, e ele vai se posicionar para trazer um governo. E ele vai trazer os 3 anos e meio, dos últimos 7 anos que tem que se cumprir profeticamente, ele vai fazer uma aliança com Israel e vai ter paz. Por isso nós cremos que talvez
esse anticristo ele tem uma descendência muçulmana, porque o local onde que é para ser construído o templo, no qual é predito e tem que ser construído o templo, né? É uma réplica do templo de Salomão, no local hoje ele é de domínio muçulmano, lá em Jerusalém. E aí ele vai se levantar, vai fazer 3 anos e meio de paz com Israel. Vocês já perceberam que Israel é a nação mais perseguida dessa terra? Sim ou não? Um país eco, que não tem ouro, não tem riqueza nenhuma lá, natural, e todo mundo briga com Israel. Hoje não aconteceu uma fatalidade? Mataram, acho que foram 12 judeus na Austrália. Matou por matar. Hitler matou 6 milhões por matar. Ei, o diabo odeia, sabe por quê? Porque Jesus é judeu. E ele virá buscar os 144 mil que nós cremos que serão judeus, que serão marcados. Mas olha só, então, esse cenário, aí vai ter 3 anos e meio de paz, e o templo será reconstruído, e se você quiser pesquisar na internet aí, ele já tem todos os utensílios do templo, tudo preparado. O dia que liberar o local para construção, eles vão construir rapidamente. Vai ser coisa de dias. Depois pode pesquisar aí. E aí, vai ser reconstruído o templo. E, coloca para mim aquela imagem, por favor. E no templo, eles vão colocar, nós cremos que esse templo será profanado. O abominável da desolação será colocado no templo. Nós cremos que será uma estátua, do anticristo, uma estátua que irá falar. Uma estátua da besta que será colocado lá e será profanado, porque ele irá exigir adoração. Esse líder que será levantado, o anticristo, irá reconstruir o templo, mas ele se colocará no templo e irá exigir a adoração. Aqui está, irmãos, a linha do templo. Lá em Apocalipse, diz que os 4 selos já foram abertos, que são os 4 cavaleiros. Que é guerra, que é fome, que é doença e que é o falso evangelho, que é o cavalo branco. O 5º selo, que é os santos que são martirizados, desde a época que antecedeu o Senhor Jesus até hoje, há mártires. Nós vivenciamos isso com os cristãos que foram martirizados pelo o Estado Islâmico. Passou no YouTube, para todo mundo ver. Homens que foram decapitados porque não negaram o evangelho. Eles precisavam só de falar assim, não, eu não creio em Cristo. Eles não seriam mortos. Mas foram mortos porque não negaram o evangelho. Então o 5º selo já foi. Estou aqui nessa primeira parte. Aí depois vai ter o arrebatamento. Nós utilizamos a nomenclatura de vencedores, que são os crentes maduros. Quando é que vai ser? Tem um pontinho de interrogação. Num prazo indefinido, não sabemos. Depois do arrebatamento dos crentes maduros, nós teremos ali o início, olha lá em cima lá, ó. As 7 semanas. Primeira metade, 3 anos e meio, bem lá em cima, e a segunda metade, 3 anos e meio, que é a 70ª semana de Daniel. Então, vai começar então uma aliança do anticristo com o governo de Israel, e terá ali 3 anos e meio. Ele não será revelado, mas ele vai estar à frente. Para os crentes, com certeza, eles vão saber quem que já é esse. Quando chegar ali no 3º, quando completar 3 anos e meio, ali haverá ali a profanação do templo. E aí vai despertar os 3 anos e meio que faltam, que são o 7º selo. Dentro do 7º selo tem as 7 trombetas, e dentro da 7ª trombeta tem as 7 taças, que é o julgamento da terra, do mar, que é o julgamento sobre os rios e fontes, julgamento sobre o firmamento, o sol, e virá a praga de gafanhoto, que nós cremos que é demônio. Pastor, é informação demais. É mesmo, mas depois eu passo para você isso aqui. Quem já fez cursão, quem já deu aula, está habituado. Estou só relembrando. Amém? E aí haverá ali, no final desses 3 anos e meio, desses 7 anos, no final dos 3 anos e meio da grande tribulação, Jesus irá voltar, que está aqui, a volta de Jesus com os vencedores. E aí todo olho verá, todo mundo verá, tribos e povos verão. E aí depois desse segunda vinda propriamente dita,
ele irá destruir o exército do inimigo, e ele vai, na batalha do Armagedon, ele vai prender Satanás durante 1000 anos. Está lá em Apocalipse capítulo 20, verso 33. Depois de prender Satanás, haverá ali o tribunal de Cristo e o tribunal das nações, e virá 1000 anos de governo de Cristo, que ele irá governar com cetro de ferro. Após o governo de Cristo, Satanás será solto e será a última rebelião. E aí haverá o julgamento do grande trono branco. Satanás será lançado, juntamente com o inferno, no lago de fogo e enxofre eternamente. E aí haverá a vinda da nova Jerusalém. Porque nós achamos que haverá um novo mundo. Não, esse mundo será reconstruído. E a nova Jerusalém virá e ficar como que um satélite orbitando aqui. Uma cidade de cubos. Vai ficar aqui ao redor, e ela será belíssima. Mas, claro, a Bíblia não entra em detalhes. Isso tudo aqui, irmãos, dito isso, pode voltar agora para cá, para eu começar a compartilhar com vocês aqui textos bíblicos, que vai mostrar para você o primeiro aspecto em secreto. Projeta para mim aí, Apocalipse capítulo 3, verso 3. Aleluia. Pastor, é informação demais, não é, irmão? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Venha fazer curso de maturidade no Espírito. Vai começar no mês de fevereiro. Você é meu convidado a participar. Amém? Você vai aprender, vai receber um material. Tudo isso que eu estou falando aqui está lá. Mas vamos lá. Vamos fazer silêncio, irmãos? Primeiro aspecto, em secreto. Cristo virá como um ladrão. Apocalipse capítulo 3, verso 3. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão, grande e vermelho. Apocalipse capítulo 3, verso 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão. E não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então Jesus está falando que ele virá como um ladrão. Apocalipse capítulo 16, verso 15. Eis que venho como um ladrão. Ladrão, você vê o ladrão chegando? Não, o ladrão ele chega sem ver e rouba as coisas. Essa é uma característica do ladrão. Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Esse vigiar e guardar, está falando de você, como eu disse, na parábola das virgens, ser cheio do Espírito Santo. Na parábola dos multiplicar, sair a trabalhar com os dons que Deus te deu. Sair a pregar o Evangelho, que é a grande comissão que está lá em Mateus 28. Ide, portanto, pregar o Evangelho a todas as nações. Isso é vigiar e guardar. E esperar pela sua volta. Olha só, está lá em Mateus 24, 40. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Quando ele fala 2, ele está falando que são 2 crentes. 2 estarão trabalhando no moinho e uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque um ímpio não vigia. Quem que vigia? Os crentes têm que vigiar, são os filhos. Vigiai, porque não sabeis em que dia que vem o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então devemos nos guardar, amém? Vigiar. Fala assim, amém. Qual que é a hora? A hora é desconhecida. Nós não sabemos. Olha o que diz o texto, Mateus 24, 36. A respeito daquele dia e hora, que estavam perguntando, quando é que o senhor vai voltar? Os discípulos perguntaram. Aí ele fala, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, ele mesmo, senão o Pai. Até então não tinha sido revelado para ele. Mas com certeza que ele está à destra do Pai, agora já foi revelado para ele. Olha só. Mateus 24, 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia que vem a hora. Está lá em Mateus 25, 13. Então, nós vigiamos como? Orando, lendo a Bíblia, sendo cheio do Espírito,
servindo a Deus, pregando o evangelho, curando os enfermos, ansiando pela volta dele. É assim que nós vigiamos, amém? É assim que nós estaremos percebidos. É assim que devemos estar. Pastor, eu não estou assim, então ora a Deus. Fala, Senhor, aquece meu coração, coloca urgência, desperta. Olha aqui para mim, é bom sim fazer planos para essa terra, mas eu posso te falar uma coisa? Os planos podem acabar hoje, à noite. Nós fazemos tantos planos, queremos tantas coisas, queremos uma casa linda, queremos um carro lindo, queremos uma viagem linda, queremos tantas coisas boas, são listas. Mas, acima disso tudo, nós precisamos ansiar pela volta do Senhor. Não é errado você querer ter coisas boas. O próprio Senhor disse que nós iremos comer o melhor dessa terra. Amém? O Senhor diz que não deveríamos preocupar com o que vestir, com o que comer, porque Ele vai nos dar sustento. Mas nós temos que ansiar mais pelas coisas do reino. Irmãos, nós somos uma igreja, nós não somos a melhor igreja. Tem outras tantas igrejas abençoadas e boas, tantos pastores, homens de Deus. Mas o que nós cremos, a maioria não crê como nós cremos. Você está aqui e eu fico o tempo inteiro te atiçando para você poder se levantar e servir a Deus. Porque como na parábola do talento, um recebeu 5 talentos, saiu a trabalhar e multiplicou os 5 talentos. Talentos fala de dons, habilidades espirituais, mas eu creio também nas habilidades naturais, é sair para pregar o evangelho, para fazer discípulo. 5 saiu e multiplicou, dá trabalho sim. 2 multiplicaram, mas teve um que achou que o Senhor era severo e deixou o talento enterrado. Ele não roubou não, ele só ficou parado, sentado e não fez nada. E o Senhor disse: servo mau e negligente. O arrebatado é esse, que tem esse zelo, e ele vai voltar para buscar os vencedores. Está lá em Apocalipse capítulo 12, verso 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. Nós cremos que esse filho varão aponta para os vencedores. Alguns creem que o Espírito Santo será tirado da terra. Eu não creio, porque em Apocalipse diz que haverá perseguição aos santos. Então eu não creio, mas eu creio que uma parte da igreja vai ser arrebatada. Porque, olha aqui para mim, está lembrado dos 1000 anos que eu falei que Jesus irá governar com cetro de ferro? Ele vai governar junto, não vai ser anjos não, vai governar com os crentes maduros. Então quando você é treinado aqui, instigado a viver essa vida, nós estamos sendo preparados para quando Ele vir a te governar. Porque você já vai ter a mentalidade do céu, que seja feita a tua vontade, assim como ela é no céu, seja feita na terra. Então você tem que ter a mentalidade do céu. Você tem que ter a mentalidade do céu, não da terra. O mundo é a mentalidade dessa terra, que serve a Mamon e ao seu umbigo, ao seu prazer. Não, o nosso prazer está no Senhor, e na tua lei meditamos de dia e de noite. É na tua palavra. Como recompensa para os crentes vigilantes, Ele vai vir. Em Apocalipse capítulo 2, verso 28 diz: assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Ele virá na estrela da manhã, aquela estrela aonde só quem está acordado de madrugada vê ela, que logo logo ela sai. Assim é Jesus. Quem está percebido vai ser arrebatado. E o arrebatamento é a recompensa. Você sentar na mesa de Jesus. Olha, eu sento na mesa do pastor Luiz e aprendo com ele desde 2012. É muito bom, é muita riqueza, é muita vida. Ele é homem de Deus, ele é um homem de Deus. Eu sou muito abençoado. Mas imagina sentar na mesa de Jesus, como os apóstolos sentaram. E olha só, teve um que foi chamado para ser apóstolo e não quis trabalhar, não quis se entregar. O jovem rico. Jesus falou assim: larga tudo e me segue. Teve aquele endemoniado de Gadarena, ele quis ir atrás de Jesus. Jesus falou: não, você vai ficar aí e pregar para sua família. Mas o jovem rico não, ele desprezou.
Então, quando eu chamo você para servir a Deus em 2026, eu vou precisar de novos anfitriões, novos líderes em treinamento, novos líderes de célula, novos discipuladores, novos obreiros, novos pastores. Tem cidades aí que estão precisando, e eu vou chamar vocês. Sirva, porque quando ele vir, você vai estar com a mão no arado e não vai olhar para trás, e você vai ser levantado, vai ser levado. E preciso falar algo para você. Não estou falando que é uma vida sem pecado, só vai ser arrebatado aquele que não tem pecado. Olha, aquele que não tem pecado está mentindo. Mas é aquele que crê que é perdoado. Mas você crê que você é perdoado e continua servindo a Deus. Fala, Senhor, renova minha mente, eu não quero viver na prática do pecado, porque eu sou nova criatura, eu sou filho de Deus, mas eu continuo prosseguindo para o alvo. É assim. Pedro falhou. Ele negou e amaldiçoou Jesus a terceira vez, mas Jesus não proibiu ele de seguir ele. Falou, levanta, anda, você está perdoado, eu quero que você sirva, você vai ser o cabeça da igreja. Que alguns param de servir a Deus porque tropeçou e caiu. Levanta e anda, querido. O Espírito de Deus te capacita a andar em vitória. E se tropeçar, saiba que você é perdoado. O sangue cobre multidões de pecados. Fala assim, aleluia. E olha só, mas ele também virá como o sol da justiça. Está lá em Malaquias capítulo 4, verso 2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. É quando ele vir depois da grande tribulação. Sol do meio-dia, todo olho verá. E aí quem vai estar aqui dos cristãos? Vão pular de alegria e falar, o meu noivo chegou, o meu Senhor chegou. Oh, aleluia. Fala aleluia, irmãos. Que aqueça o seu coração. Não tenha medo da volta do noivo. Você é filho de Deus. Para de olhar para os seus pecados. Hebreus capítulo 8 diz que das suas iniquidades usarei de misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus não está preocupado com os seus pecados. Não peque, pecado é ruim, tem consequências, mas Ele não está preocupado porque Ele já resolveu. O que Ele quer é te ativar para que você possa manifestar a glória de Deus, iluminando essa terra que está no meio de trevas. Levanta, sirva a Deus. É o que Ele quer. É para o Senhor, pode bater palmas, é isso que Ele quer. Só que algumas pessoas ficam olhando para as suas falhas, para a sua incapacidade, para os seus pecados. Ai, quem sou eu? Levanta e anda, filho. É andando e servindo a Deus que você vai sendo transformado, a sua mente vai ser renovada. Se você esperar estar pronto, você nunca vai servir a Deus. Porque no dia que você achar que você está bom o bastante, para Ele não serve. Porque serve os humildes de coração, os quebrantados de coração. Aleluia. Pode subir aqui de louvor. O aspecto das claras, para a gente encerrar. Será visto por todas as tribos da terra. É mencionado lá em Apocalipse capítulo 1, verso 7. Eis que venho com as nuvens. Está vendo que agora ele já vem de outra maneira? Com as nuvens. Ele não vem como ladrão. E todo olho verá até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. E certamente. Amém. Aí ele virá e todos irão ver. O arrebatamento não. Só os que estão vigiando. E tem um texto, olha aqui para mim. Tem um texto, está lá em Lucas, depois você lê, capítulo 2. Que falam que tinham duas pessoas que viram Jesus e reconheceram que Jesus era o Messias. Além dos pastores que foram avisados por anjos. Além dos magos que seguiram as estrelas, estavam vendo a movimentação no céu. Teve Simeão e Ana. E você sabe qual era a característica de Simeão e Ana? Eles viram Jesus chegando no templo a ser consagrado no 8º dia. Eles tinham coração pela restauração e consolação de Israel. Olha aqui para mim. Você precisa orar para que o Senhor venha e estabeleça o reino dele. Perfeito. Tenha isso no seu coração. Mas olha só, aqui diz então da segunda vinda propriamente dita, que todo olho verá. Mateus 24, 27, olha só. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. No final da grande tribulação vai ser assim. Todo olho verá. Todo olho verá.
Todo olho verá. Será? E quando é que será, pastor, que todo olho vai ver? No final da grande tribulação, como eu disse para vocês. No final da última semana de Daniel, ele voltará com aqueles que foram arrebatados, juntamente com anjos, montado no seu cavalo branco, e vai chegar ali diante do vale de Armagedon, e estarão levantados lá um monte de exército, né, do anticristo, com armas apontadas para ele, e ele com um sopro, com a espada afiada de 2 gumes na sua boca, que é a palavra, vai destruir todo o exército do inimigo. Aleluia, aleluia. E será quando soar a última trombeta, a 7ª, saberemos que marcará a grande tribulação, e aí no final da grande tribulação, ele virá, ele há de manifestar. Olha só, virá nas nuvens, está lá em Mateus 24:30, né, como eu mencionei para vocês, Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Que sinal que é esse? Sabe que pode ser uma cruz? Porque se fizer uma cruz, todo mundo sabe que é ele, sim ou não? Imagina uma cruz de fogo. Olhou, opa, acabou, falou, é Jesus. São os cristãos, que esse é o símbolo que todo mundo conhece dos cristãos. Então ele irá aparecer. Olha só, e ele irá colocar os pés no Monte da Oliveira, e vai rachar o Monte da Oliveira no meio. E ele vai entrar em Jerusalém, aonde que tem uma muralha, que é fechado, o arco lá, os muçulmanos fecharam, e colocaram um cemitério, porque sabe que o judeu não pode passar no cemitério, e fecharam para que Jesus não entrasse, porque há essa profecia, mas quando Jesus chegar no cemitério, os mortos irão ressuscitar, e as portas irão quebrar, e ele vai entrar, e vai governar de Jerusalém, com um cetro de ferro. Só que nós vamos estar lá reinando com ele. Quem quer estar reinando com ele? Quem quer ser arrebatado antes, para voltar nos ares, e reinar com ele durante 1000 anos? Aleluia, fique de pé, você que quer desfrutar dessa bênção que está disponível para você. Aleluia, aleluia. Cadê o meu? Tem um dos pastores que estão aqui? Marcos, chama lá o Marcos. Por fim, queridos, preste atenção aqui. Ele virá com santos para estabelecer o seu reino sobre a terra. Olha só, Zacarias capítulo 14, verso 3 a 5. Então sairá o Senhor e pelejará contra as nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, estará defronte de Jerusalém para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com fala amém. Aleluia. Oh, queridos, e aí tem mais versículos aí. Eu quero te falar algo, preste atenção. É porque dele, por meio dele e para ele tem que ser a sua vida. Tudo, a origem é nele. Mas a força para você se tornar um vencedor é pela graça mediante a fé. E você faz para ele. Não temas. Não fica olhando para as suas falhas. Olha para o sangue. Olha para a cruz, porque lá foi derramado o sangue que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus. Feche os seus olhos agora. Oh, Shacatarababás. Ora agora. Ora agora. Começa a invocar o Senhor. Invoca o Senhor. Fala: Senhor, abre os meus olhos. Gera em mim fome e sede pelas coisas do alto. Fala para Deus. Fala: Senhor, eu quero ansiar pela tua volta. Eu quero ser um crente vencedor. Eu quero ser cheio do Espírito. Eu quero servir o Senhor. Eu quero
ser arrebatado com o Senhor. Eu quero ser cheio da unção. Eu quero multiplicar os talentos. Abra sua boca. Abra sua boca.